Há um evento na vida do apóstolo Paulo que nos ajuda a compreender bem a questão da oração na vida cristã. Ele deixou esse relato na sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso 7, que diz assim: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. E então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. É a famosa história do espinho na carne do apóstolo Paulo. Como ele mesmo diz, ele recebia, da parte de Deus, ou segundo a permissão de Deus, que um enviado de Satanás o importunasse. E a isso ele chamou de espinho na carne. A expressão não sabemos exatamente a que faz referência, mas pelo sentido da palavra podemos entender minimamente que era algo que trazia sofrimento ao apóstolo Paulo. Era algo que o perturbava, era algo que tirava, né, a sua paz, a sua tranquilidade. Há diferentes interpretações sobre o tal espinho na carne, mas o fato é que era algo que trazia sofrimento a ele. Então, a partir dessa experiência do espinho na carne, Paulo então ora ao Senhor. E o que é que esse evento do espinho na carne, na vida do apóstolo Paulo, nos ensina a respeito da oração na vida cristã? Algumas lições preciosas. A primeira delas, a de que tudo aquilo que nos tira a paz e que nos causa sofrimento, nós podemos tranquilamente levar à presença de Deus. O espinho na carne trazia sofrimento ao apóstolo. E por conta disso, ele direciona a sua oração a Deus, pedindo para que aquele espinho fosse retirado da sua vida. Então, tudo aquilo que nos traz dor, tudo aquilo que nos traz preocupação, tudo aquilo que tira a nossa paz, são motivos para nós dirigirmos as nossas orações a Deus de maneira extremamente legítima. Não há problema nenhum nisso. Tudo aquilo que nos aflige, nós podemos tranquilamente levar à presença de Deus através da oração. Há uma segunda lição nesse evento, na vida do apóstolo Paulo, além desse fato de que nós podemos levar aquilo que nos aflige à presença de Deus para que Deus nos livre daquilo dali. A segunda lição é a de que nós vamos pedir a Deus. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro quando diz que 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Ele pediu ao Senhor. O apóstolo Paulo não exigiu, o apóstolo Paulo não decretou, o apóstolo Paulo não reivindicou direitos em relação a isso. O que ele diz que fez, simplesmente ele pediu ao Senhor para que retirasse dele aquele espinho na carne. Nós não temos autoridade nenhuma para exigir nada de Deus. Nós não temos autoridade nenhuma para emparedarmos a Deus. Quem somos nós, meras criaturas, para fazermos isso com aquele que é o nosso Criador e que é o nosso Senhor? Como pode um servo exigir alguma coisa do seu Senhor? Nós temos a legitimidade de levarmos todos os nossos pedidos, tudo aquilo que nós desejamos, tudo aquilo que nós queremos que Deus faça em nossas vidas. Isso é legítimo. Mas nós não podemos perder de vista que nós devemos pedir ao Senhor e não exigir nada da parte de Deus, porque nós não temos autoridade para isso. O apóstolo Paulo levou a Deus
esse seu problema do espinho na carne, pediu a Deus para que Deus tirasse da sua vida esse espinho. E tem uma terceira lição que nós podemos aprender dessa experiência do apóstolo Paulo, é de que Deus, ele vai sempre ouvir as nossas orações, mas ele responde no tempo dele. O apóstolo disse que pediu a Deus por 3 vezes, mas Deus só foi responder na terceira. Ele pediu uma primeira vez, ele pediu uma segunda vez e ele pede uma terceira vez. E somente na terceira vez é que Deus responde ao apóstolo Paulo. Então Deus, ele não tem a obrigação de seguir o nosso tempo. Deus segue o tempo dele, o tempo próprio dele. Ele vai responder às nossas orações porque ele ouve as nossas orações. Tenhamos plena certeza disso. O silêncio de Deus não significa que ele não ouviu as nossas orações. O silêncio de Deus significa tão somente que ele está exercendo a sua autonomia e a sua autoridade, porque o tempo dele não necessariamente é o nosso. Ele pode responder sim às nossas orações na primeira vez, ele pode responder às nossas orações na segunda vez, ele pode responder às nossas orações no terceiro pedido. Ele vai responder conforme o tempo dele. Tenhamos também essa consciência. E por fim, uma quarta e última lição que nós tiramos dessa experiência do apóstolo Paulo é que Deus responde conforme os planos dele para nós. Deus não é obrigado a responder às nossas orações no tempo que nós queremos, no tempo que nós imaginamos e da forma como nós desejamos que seja essa resposta. Certamente a grande expectativa do apóstolo Paulo era que Deus tirasse dele aquele espinho na carne, que cessasse aquele sofrimento pelo qual ele vinha passando. A expectativa dele era essa. Mas a resposta de Deus para o apóstolo Paulo foi não. Ele não iria tirar aquele espinho na carne. O sofrimento do apóstolo Paulo continuaria. Estamos nós preparados para ouvirmos a resposta de Deus às nossas orações? Porque Deus pode responder positivamente, mas Deus pode responder também negativamente. Ele vai responder conforme os planos que ele tem para cada um de nós. Deus não é obrigado a responder sempre da forma como nós esperamos e desejamos. Portanto, essa experiência do apóstolo Paulo nos ensina essas valiosas lições. Temos plenas condições, não há problema nenhum em levarmos as nossas demandas a Deus, a pedirmos a Deus que tire de nós tudo aquilo que nos causa sofrimento. Mas tenhamos a consciência de que nós devemos pedir e não exigir nada de Deus. Tenhamos a consciência também de que Deus vai responder no tempo dele e não no nosso. Ele ouve as nossas orações. Seu silêncio não significa que ele deixou de ouvir as nossas orações. É tão somente o tempo que está passando na perspectiva de Deus e não na nossa. E por fim, tenhamos a plena consciência de que Deus vai nos responder conforme os planos dele. Ele é quem é Deus e não nós. Ele é quem sabe o que é o melhor para nós. Deus pode sim tranquilamente nos responder positivamente, como pode tranquilamente nos responder negativamente. O que nós podemos descansar é no fato de que, mesmo quando Deus responde negativamente, Ele sempre nos dará a graça necessária para nós continuarmos carregando, levando a nossa cruz e o nosso sofrimento. Mesmo que ele não passe, mesmo que persista a dor, mesmo que persista o sofrimento, mas Deus nos dará a graça necessária para suportarmos essa situação, como foi na experiência do apóstolo Paulo. A resposta de Deus para ele foi não, não tirarei o teu espinho na carne.
mas a minha graça te basta. Paulo continuou usufruindo da graça de Deus para suportar aquele espinho. Nós também teremos esse privilégio. Mesmo que Deus responda negativamente, mas a sua graça continuará conosco para nós continuarmos suportando tudo e seguindo em frente. Que Deus assim nos abençoe.